Eu sei que uma das ferramentas fundamentais na administração Bahá'í e na tomada de decisão é o instrumento da consulta. Gostava que me explicasses mais detalhadamente como é que funciona e o que é. Essa é uma ferramenta muito interessante e ainda bem que a referes. Eu gostaria de a colocar naquilo que é, de certa forma, a estrutura administrativa da fé Bahá'í de uma forma mais ampla, porque aí torna mais claro o que é o papel da consulta. A fé Bahá'í tem uma organização que é bastante inovadora e interessante em termos do padrão comparativo das religiões, na medida em que não tem qualquer estrutura de sacerdotes ou padres ou clero. A organização da vida coletiva Bahá'í é feita antes através de instituições que são eleitas de entre todo o corpo dos crentes Bahá'ís a nível local, nacional e internacional. Estas eleições são, contudo, apesar de terem uma base claramente democrática, da participação de cada um, têm, contudo, uma base ligeiramente distinta daquilo que é a natureza das eleições e dos sistemas eleitorais que conhecemos habitualmente. As eleições Bahá'ís funcionam da seguinte forma. Não há candidatos, todos os crentes votam e podem ser eleitos. E os critérios de eleição e de votação devem ser aqueles que têm a ver com a lealdade, com o serviço e com a dimensão de serviço à humanidade que cada um demonstra. Ser-se eleito não é, digamos, um cargo que tenha qualquer prestígio ou honra associado, é antes uma oportunidade para servir a comunidade, e esse serviço é feito precisamente quando os membros desse órgão estão juntos. E aí entra a ideia da consulta. Com efeito, as decisões nunca são unipessoais, são decisões coletivas e são decisões que são abordadas com o objetivo de chegar à verdade, de chegar à melhor decisão com um espírito de lealdade, de diálogo franco, mas com unidade. É óbvio que isto não é fácil de conseguir, é algo que se vai fazendo, o caminho vai-se construindo, caminhando, de certa forma, mas a ideia básica aqui é que, em primeiro lugar, é através do choque de opiniões diferentes que surge a faísca da verdade. Portanto, através de uma consulta franca em que cada um apresenta a sua perspectiva, podemos ter uma melhor ideia coletiva daquilo que é a realidade com a qual nos debatemos e da solução ideal para lidar com essa realidade. Ao mesmo tempo, essa faísca tem que ser aproveitada. A faísca é uma coisa muito frágil, que se perde, que se esvai rapidamente. E, portanto, há esta necessidade de unidade que leva a que a consulta seja feita num espírito de algo franco, mas com unidade, onde as pessoas devem também aproveitar as ideias para construir algo que gere o máximo de consenso possível. Como é que isto funciona? Há regras muito concretas neste sentido, tem a ver também com a nossa atitude individual quando entramos num processo de consulta sobre um tema, que tem a ver com desprendimento individual, a tal transformação individual que falámos no início, mas também com regras muito concretas de funcionamento. Que regras são essas? Bem, uma das regras tem a ver com a ideia de que quando damos uma ideia, quando damos uma sugestão, essa ideia já não é nossa, é de todos. E, portanto, a ideia já não é eu vou defender a minha ideia e porque acho que é a minha ideia de eu vou defender, a decisão, a ideia já não é minha, é de todos, e, portanto, podemos todos, a partir dela, construir e melhorá-la para chegarmos a uma decisão coletiva. A outra regra, que é muito importante, é a prevalência e importância da unidade. As escrituras Bahá'ís dizem que é melhor tomar a decisão errada em unidade do que tomar a decisão certa em desunidade. Isto porquê? Porque quando temos unidade, a decisão que era errada pode ser corrigida facilmente. Mas se temos desunidade, mesmo que a decisão seja a certa, torna-se muito mais difícil implementá-la e há muito mais resistência na sua aplicação. E, portanto, há este valor da unidade e há aqui regras que, obviamente, tenta-se aplicar no dia-a-dia, na construção, que levam a que este processo da consulta funcione de forma bastante interessante e de forma que tem sido até usada cada vez mais em contextos empresariais e outros. Tu há pouco abordaste de forma muito ao de leve uma questão que eu gostava de ver mais focada, que é o facto de uma pessoa singularmente não representa nada. Só quando, neste caso na administração Bahá'í, só quando está reunida em quórum é que tem algum poder, entre aspas, ou alguma capacidade. Estou a dizer bem? Sim, de certa forma sim, é verdade. Eu o que diria, de certa forma, é que nesse aspecto a fé Bahá'í é uma religião extremamente egalitária. E eu não diria que
uma pessoa por si só não representa nada. O que eu diria é que todos representam sempre o mesmo, não é? E representam bastante. A verdade é que, ao não ter qualquer clero, a fé Bahá'í coloca a responsabilidade da transformação coletiva e da construção de uma nova civilização nas mãos de cada pessoa, de cada Bahá'í e de cada pessoa que queira colaborar com os princípios Bahá'ís. E neste contexto, é óbvio que a responsabilidade individual aumenta. Mas essa é uma boa responsabilidade. É a responsabilidade que permite à pessoa dizer, bem, eu estou aqui a construir algo que pode ser melhor, que pode ajudar e gerar resultados coletivos que são melhores. Construir uma sociedade mais justa, mais harmoniosa, bem, eu acho que isso é um desafio que apela a muitas pessoas, é o tipo de responsabilidade que muitas pessoas aceitam ter. Como é que se tomam decisões? Bem, essas decisões são decisões altamente participadas. Dentro da comunidade Bahá'í há estruturas e há mecanismos onde todos participam. Aqueles que foram eleitos para esses órgãos, local, nacional e internacional, e aqueles que não foram. E esses fóruns de participação regulares são extremamente importantes e são a base da ordem administrativa da fé Bahá'í. Portanto, a base é uma base de participação ativa de todos, onde todos podem exprimir as suas visões e, a partir daí, procurar chegar a um consenso. Depois, nestes órgãos que são eleitos, com efeito, as decisões só são válidas, só são decisões, quando são decisões tomadas em ação coletiva. Quando a decisão, a opinião de uma só pessoa, seja membro de uma instituição a nível local, nacional ou internacional, não é algo que tenha mais valor do que a opinião de outro. Todas têm o mesmo valor, que eu acho que é elevado, mas todas têm o mesmo valor. Ok, Carlos, muito obrigado por teres vindo. Para perceber melhor esta administração que estivemos a falar, quem nos contactar poderá receber em casa um livro sobre leis e administração Bahá'í. Os contactos estão a passar em rodapé. Quanto assim, espero que tenha gostado. Nós voltamos a ver-nos amanhã no próximo programa da Comunidade Bahá'í, em que vamos falar sobre o Ano Novo Bahá'í e as comemorações em Lisboa deste calendário diferente que a Comunidade Bahá'í tem. Muito bom dia e continuação de um bom domingo.